Boa noite. Longa espera. Essa é a situação enfrentada por milhares de passageiros nos aeroportos da região sudeste do país. A Operação Tartaruga dos controladores de tráfego aéreo completou hoje 6 dias e anda prejudicando muita gente. Em Confins, alguns voos chegaram a ser cancelados. Quem consegue viajar precisa ter paciência. Passageiros exaustos pela longa espera. Depois de quase uma semana de atraso nos voos operados nos principais aeroportos do país, o problema ainda parece não ter solução. Seu Lindomar veio passar uns dias com a família. De malas prontas para voltar para casa, em Belém, ele ainda não sabe quando vai chegar. O voo foi adiado por 2 horas e o aposentado até já se informou sobre o motivo da alteração. Considerando que houve o acidente da Gol, então agora estão se acordando para que haja uma organização mais severa, porque devido ao acidente eles estão com medo agora de exagerar no número de aeronaves, então eles estão prevendo, estão trabalhando mais firme, então por isso está havendo esses atrasos. A previsão é que o caos que tomou conta dos terminais atinja o nível máximo no dia de finados, quando é aguardado um aumento de 40% no número de passageiros. A demora para o embarque e desembarque no Aeroporto Internacional de Confins é atribuída pela Infraero às mudanças no gerenciamento dos voos. O aumento do intervalo entre as aterrissagens em Brasília causou uma espécie de efeito cascata em outros 8 aeroportos brasileiros. Nossa malha aérea está crescendo muito, né? O Brasil tem crescido muito e nós estamos tendo uma concentração de voos na região sudeste, né? Nós temos uma concentração em Brasília, em São Paulo, em Minas, em Rio de Janeiro. E a ideia e o que o sindicato vem discutindo é descentralização desses voos, que esses voos comecem a sair de outras localidades. Atualmente, 2.759 controladores de tráfego aéreo estão em atividade no país. Como trabalham em jornadas de 6 horas, com 48 horas de descanso, a maioria tem outros empregos. Para resolver o problema da falta de pessoal, o ministro da Defesa, Valdir Pires, se reuniu com o comandante da Aeronáutica e com o presidente da Infraero. Ele sugeriu a contratação de civis e pediu que sejam restauradas as condições de voo. No fim da tarde, quando aumenta o movimento de passageiros em Confins, o sentimento é de indignação. Eugênio chegou ao terminal às 3 da tarde. O voo dele estava previsto para as 4h10, mas foi cancelado. Agora, ele vai ter que fazer 2 escalas antes de chegar a Curitiba. Eu ia sair daqui para Belo Horizonte, para Curitiba, passando por São Paulo, mas o meu voo foi cancelado, me ofereceram outro para o Rio, que a previsão é chegar com 2 horas depois do que eu inicialmente previa. Só que não se pode garantir como é que vai ser lá no Rio a situação, se lá vai ter atraso ou não, a companhia não informa. Muita gente tem que esperar até 3 horas para decolar e a todo instante os horários dos voos são modificados nos painéis do aeroporto. Andréa veio visitar o namorado em Belo Horizonte. Para voltar a Recife, ela vai embarcar 1h30 depois do previsto. Eu tenho um voo marcado para as 8h40 no Rio. Então, se eu perder esse voo, a operadora falou que como não é conexão, eles não vão repor a passagem. Eu vou ter que remarcar a passagem e pagar a tarifa se for necessária. Um exercício de paciência, pelo menos por enquanto, sem data para terminar. E só até o fim da tarde de hoje, 5 voos que sairiam do Aeroporto Internacional de Confins foram cancelados e 19 embarques tiveram até 2 horas de atraso.